Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Neste dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, e quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta sexta-feira, nós temos aqui ainda meditando o capítulo 17 do Evangelho de São Lucas. Estamos, ao longo de toda a semana, meditando o capítulo 17 de São Lucas. E nós temos aqui versículos de 26 a 37. Jesus, então, aqui nesse evangelho, ele está falando da sua segunda vinda. Ele está falando do dia do Filho do Homem. E interessante aqui é que Jesus, ele cita, então, Noé e cita Ló. Isso aqui é importante para dizer algo para nós. Bom, primeiro, nos dias de Noé, como nos narra aqui, todos comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento. As pessoas não estavam nem aí para o que Noé estava fazendo. Até achavam que ele era um louco, né? Para que está construindo essa arca gigante? Para que está fazendo isso? Né? E zombavam de Noé até o dia que Noé entrou na arca e chegou o dilúvio e todos morreram. Assim também aconteceu com Ló, que Abraão vai lá em Sodoma e ele vai lá recolher o seu sobrinho. Ló era sobrinho de Abraão, né? E ele tira Ló de lá porque Ló era justo. Ele estava lá vivendo no meio daquele povo que estava vivendo tudo errado, mas ele era justo. Ora, isso aqui tem uma imagem para nós, um sinal maravilhoso. Veja, tanto no dilúvio quanto esse episódio de Sodoma, Deus ele só fez a separação, ele só destruiu depois da separação. É o que o texto do Evangelho mais para frente nos diz: 2 pessoas estarão dormindo, uma será deixada, outra será levada. 2 pessoas estarão no campo, uma será deixada e outra será levada. O que o Senhor está querendo dizer com isso? O Senhor está querendo dizer que no fim de tudo, no final, os bons não vão perecer junto com os maus. Haverá uma separação. E o Senhor está dizendo que essa separação ela é real. Agora eu quero voltar à imagem da arca, que a imagem da arca, segundo São Beda, é a imagem da igreja. A arca, ela representa, ela simboliza a igreja. Isso quer dizer que dentro da igreja tem salvação. Fora da igreja tem condenação. Dentro da igreja, salvação. Fora da igreja, já que a arca é a imagem da igreja, então significa dizer que dentro da igreja, e aqui entenda, irmão, dentro da igreja. E aqui eu gostaria de me deter nesse ponto, né? O que é estar dentro da igreja? Estar simplesmente dentro do templo? Não. Não é estar dentro do templo, porque é possível estar dentro do templo, estar inclusive frequentando, sem ter deixado a igreja entrar dentro de nós. Isso é muito possível. É aquela imagem de, por exemplo,
o menino Samuel, quando ele não conhecia o Senhor. Ele vivia no templo aos pés do sacerdote Eli, mas ele não conhecia o Senhor. Diz lá 1 Samuel capítulo 3. Ele estava ali e Deus chama ele, Samuel, Samuel. Mas ele não conhecia o Senhor. Ele não conhecia ainda. Então é possível estar dentro do templo, estar batizado inclusive, né, viver batizado dentro do templo, mas não conhecer o Senhor. E aí a gente corre aquele risco de naquele dia ouvir do Senhor: não vos conheço, afastai-vos de mim. Mas nós não estávamos lá sentados no banco da igreja todo. Mas Jesus diz: aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. Aquele que me ama guarda a minha palavra. Aquele que me ama guarda os meus ensinamentos. Então isso aqui está dizendo para nós o seguinte: não adianta estar fisicamente ali. É preciso estar totalmente ali. Estar totalmente ali é estar ali não só de corpo, mas é estar ali de corpo e alma, né? Como aquele barro que está nas mãos do oleiro, sendo moldado pelo oleiro. É assim que nós precisamos estar dentro da barca de Pedro. A barca, que é a figura da arca, né? E que significa que Deus, então, ele está dando oportunidade para nós. Ele está avisando: olha, vai ter o dia, você não sabe o dia, você não sabe a hora. Isso está ocultado, inclusive dos anjos. Não sabem nem o dia e nem a hora que o Senhor voltará. Mas, meus irmãos, o Senhor voltará. Jesus, ele vai ser um acontecimento, né, real. Ele voltará no Cronos, ele voltará a este mundo. Isso é doutrina da igreja. Infelizmente as pessoas não pregam mais isso, não falam mais disso, porque, como nos diz São Pedro, né? Já passou 2000 anos, o Senhor está demorando, então vamos viver a nossa vida, né? Não vamos pensar nisso. Opa, a palavra diz: o Senhor virá como um ladrão, à noite. E se a noite tem um significado? Quando nós estivermos cochilando, quando nós estivermos distraídos, porque a noite é o momento de descansar, né? De relaxar e de distrair. É o momento que a gente baixa a nossa guarda, principalmente quando nós dormimos, né? A gente está ali e diz que nessa hora, claro, aqui tem um sentido metafórico, né? Para dizer que na hora que a gente menos pensar, que a gente menos esperar, nesta hora o Senhor voltará. O Senhor voltará. Ou pela sua segunda vinda, que é real, vai acontecer no Cronos e será a consumação da história. Nós já falamos isso ao longo da semana. Ou nós iremos a Ele pela nossa morte. Agora, dentro da barca, as pessoas que estiveram dentro da barca se salvaram. Aqui eu gostaria de falar isso, né? Esse fora da igreja não há salvação. Talvez você esteja se perguntando aí agora: tá, mas e as pessoas que nunca pisaram na igreja, que desconhecem inclusive o Evangelho de Jesus Cristo? Os próprios documentos da igreja explicam que aqueles que não participando diretamente da igreja, vai ter alguns que se salvarão por causa da igreja, por causa do sacrifício de Cristo, que acontece e se atualiza na igreja de Cristo. Olha a importância da igreja. E, claro, aí nós entendemos aquilo que diz a Lumen Gentium, um dos 16 documentos do Concílio Vaticano II, que a igreja ela é sacramento universal da salvação. Isso significa dizer que a salvação de Cristo, ela passa pela igreja. Se passa pela igreja, passa também por Maria. Maria gerou Jesus, né? Olha que maravilhoso, né? Claro, quem salva é Jesus. Jesus é que salva. Nós estamos dizendo ao contrário disso. É Jesus que salva, mas Jesus, ele colocou um meio para salvar. Qual foi o meio que ele colocou para salvar Noé e a sua família? A arca. Qual é o meio que Jesus coloca hoje, né? E nos dá um meio maravilhoso, eficaz e um caminho mais encurtado para chegar à salvação? É a igreja. Sem dúvida alguma, é a igreja. Pode se salvar não participando diretamente dentro da igreja? Pode, por causa da igreja. Mas eu pergunto para você,
Quem é louco de querer arriscar o negócio das nossas vidas, que é a salvação da nossa alma, ou seja, o destino eterno aonde eu irei passar, aonde você irá passar? Você vai querer arriscar isso? Né? Vai querer arriscar algo tão importante? Não, eu acredito que não. Nós não vamos querer arriscar isso que é tão importante para a nossa vida. Então, meu irmão, permaneça. Mesmo que as pessoas... Porque zombavam de Noé, né? Zombavam de Noé. Para que está fazendo isso? Mesmo que as pessoas zombem de você, porque você vai à igreja todo dia, porque você quer viver uma vida reta com o Senhor, porque você quer cumprir os mandamentos, mesmo que as pessoas digam, para que isso? Para que igreja? Você que vai todo domingo, ou pior, para que você que vai todo dia? Para que isso? Para que participar disso? Vai viver a vida, rapaz. Vai viver a vida. Curta a sua vida, porque o tempo é curto. Os pagãos dizem isso. Vai curtir a vida, porque o tempo é curto. Zombaram de Noé, zombam de nós hoje. Porque, para que tudo isso? Para que isso? Não precisa de tudo isso. Deus colocou as coisas aí. Mas ele está dizendo, né? Ele está dizendo aqui, foram poucos os que entraram na barca e se salvaram. E aí não tem como lembrar da palavra que Jesus diz quando perguntaram, qual o número dos que se salvam? Jesus diz, esforçai-vos. Ele nem fala que sim, que são muitos, e nem que poucos. Só que ele, mais adiante ele diz, larga e espaçosa é a porta do mundo, e são muitos os que entram por aí e se perdem. Assim como no tempo de Ló, assim como no tempo de Noé, nós precisamos cuidar para que nem eu e nem você, querido irmão, querida irmã, fique para trás. A igreja, ela é a barca de Cristo, ela é o lugar da salvação para cada um de nós e unidos a Jesus, na sua igreja, na sua obra, recebendo os sacramentos, vivendo uma vida de piedade, uma vida reta com o Senhor, com certeza nós teremos a vida eterna, feliz para todo sempre com o nosso Deus e amado Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada.